Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade então aos nossos devocionais hoje. Eu vou falar sobre dois indivíduos, pelo motivo de que ontem eu não consegui gravar devido a muito trabalho. E o segundo motivo é porque um dos indivíduos ele é amplamente estudado no colégio. Então vocês, crianças, vão saber dessa história que eu vou contar, que vai ser uma revisão. Eu vou falar rapidinho sobre ele, mas eu sei que todos vocês, desde os pequenininhos até os mais velhos, conhecem essa história, que é a história de Moisés, né? Então, passando de Abraão, que nós vimos no último devocional, foi se seguindo, né? Novos líderes, novas pessoas, até chegar lá no Êxodo. No Êxodo nós temos a história de Moisés, que viveu em 1450 aproximadamente antes de Cristo. Moisés foi uma criança que foi liberta da morte através de uma decisão de sua mãe, diante de um decreto do rei do Egito que era para matar todos os meninos que nascessem dos israelitas, porque eles estavam se multiplicando muito. Moisés, ele tem a sua vida poupada. Ele é colocado num cestinho, como as crianças conhecem a história, e posto lá no rio Nilo, né? E ali no rio Nilo, a princesa foi um dia tomar banho e viu o cestinho. E ela pegou Moisés, o bebê, e levou para o palácio. E lá no palácio, Moisés, mesmo sendo filho de um israelita, ele recebeu toda a educação real, né? A educação dos príncipes. Nós sabemos que a mãe de Moisés ajudou na educação dele, porque a irmã de Moisés ficava ali olhando, né, o bebezinho no rio, para que tivesse certeza que não estava correndo nenhum perigo. E quando a princesa resgatou Moisés, né, tirou Moisés das águas, a irmã dele se ofereceu, falou: olha, eu conheço uma pessoa que pode cuidar deste bebê para você, né, enquanto ele é pequenininho, né? E aí a própria mãe de Moisés ajuda a criar Moisés, depois ele estuda no palácio. Este estudo de Moisés faz parte da providência de Deus, né? Para que ele pudesse guiar o povo, ser o primeiro legislador do povo, que é aquele que escreve as leis. Tudo isso fez parte do plano de Deus, né? Nós sabemos que a mãe de Moisés, ela era uma mulher especial. Apesar de viver num tempo em que as mulheres não eram nem contadas, a mãe de Moisés, com muita sabedoria, cuida, preserva a sua vida e com certeza ela sabia que Deus tinha um plano a cumprir através da vida dele, né? Então nós vemos que então Moisés cresceu, passou a liderar o povo de Israel depois que ele é adulto, recebeu muitas mensagens de Deus, né? Como as mensagens na sarça ardente, quando Deus falou com Moisés que tinha um plano de libertação para o povo, que enviaria as 10 pragas. Quando ele envia as 10 pragas, lá na última praga, que é a história que eu contei na Páscoa para as crianças, Deus promete a Moisés: Moisés, depois dessa última praga, eu vou livrar o povo, porque o rei do Egito vai deixar vocês irem embora e se verem livres dessa escravidão que já perdurava mais de 400 anos. Então, Moisés, ele foi este líder, um líder muito importante na história de Israel. A própria preparação acadêmica de Moisés, que aos seus estudos fez parte deste plano, né? Moisés não foi uma criança preguiçosa, não quero estudar, não quero aprender a ler, não quero aprender a escrever. Moisés aprendeu tudo isso e isso fez parte do plano de Deus para o resgate do seu povo. Moisés, para ele ser um legislador, aquele que faz leis, para ele ser um historiador, porque ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, era necessário que ele se preparasse. Nós sabemos que o preparo espiritual é muito importante, conhecermos a Bíblia, orarmos, termos um relacionamento com Deus é muito importante, mas nós também precisamos dominar as matérias do currículo escolar, precisamos nos estudar, nos esforçar com os estudos, porque nós não sabemos qual é o plano de Deus para o futuro, né? As crianças não sabem ainda, mas com certeza, se nós estudarmos, o plano de Deus é facilitado. Nós podemos
fazer mais coisas, chegar em lugares que as pessoas que não estudam não podem chegar. E foi isso que aconteceu com Moisés, né? Então Moisés iniciou a peregrinação, né, após a Páscoa, que foi celebrada com a libertação do povo de Deus lá da terra do Egito. Eles seguiram em peregrinação, uma peregrinação que durou 40 anos, né? Nós sabemos que o povo de Deus, ele era um povo que gostava muito de murmurar, um povo que reclamava. Deus enviava o maná, Deus enviava a água, Deus fazia uma nuvem de dia para eles não se queimarem no sol, uma coluna de fogo para que eles não sentissem frio no deserto à noite. Olha tudo que Deus fazia para o povo. Mas mesmo assim o povo reclamava, né? E Moisés continuou a sua peregrinação, mas Moisés não pôde ver a terra prometida, né? Ele recebeu uma promessa que já veio desde Abraão, de que Deus teria uma terra especial para o seu povo, mas Moisés não viu essa terra. Ele ficou velho, no meio da peregrinação, Moisés morreu. E aí entra em cena o segundo líder de Israel, importante, sobre quem nós vamos falar hoje, que é Josué. Para falarmos de Josué, nós temos uma palavra-chave, depois eu vou voltar no mapa para vocês verem, que é a palavra prover. Prover é um verbo que significa suprir, obter algo antecipadamente para uso futuro, preparar, né? Então, este verbo é a palavra principal na nossa história de hoje, sobre o personagem que nós vamos falar hoje. E o nosso versículo-chave está lá em Êxodo 6,6, que diz: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então Deus disse isso lá para o povo de Deus, né, para o povo dele. Pessoal, não se esqueçam, eu sou o Senhor que tirei vocês da escravidão, e vos livrarei, e vos resgatarei, e vos levarei a uma terra, como diz a Bíblia, maravilhosa, onde mana leite e mel. Então, nesse contexto, nós temos a figura de Josué. Josué foi um dos jovens, né? É um jovem muito especial. Quando nós pensamos, né, em exemplos para as crianças de jovens bíblicos, nós podemos tomar Josué como um desses exemplos. Ele era muito jovem, mas ele não ficava deixando para depois que crescesse, depois que envelhecesse, cumprir os planos de Deus. Josué era um jovem muito especial, né? A Bíblia diz que Deus ungiu Josué para que ele seguisse as pegadas de Moisés. E essa era uma grande responsabilidade, porque Moisés era um grande líder, né? Mas Moisés não era imortal. Um dia ele morreria. E ele preparou, ele deixou um legado a Josué. E o povo, depois da morte de Moisés, continuou a peregrinação sob os cuidados de Josué. Josué era um dos jovens que foi enviado para espiar a terra, junto com Calebe. Como eles estavam indo com muitas pessoas em direção a Canaã, Moisés enviou esses dois jovens para espiar, para que eles se preparassem caso fosse necessário alguma estratégia de guerra, o desenvolvimento de alguma ferramenta, de alguma arma, porque eles não sabiam como a terra era. E de fato na terra haviam gigantes, né? A Bíblia diz sobre isso. Então Josué foi um desses jovens. Ele foi a providência de Deus para a falta de Moisés. Como Moisés iria morrer um dia, Josué foi essa providência. Se nós olharmos nesse mapa que está aí na tela, nós vemos lá no 1, que é perto do rio Nilo, a cidade de Gósen. Gósen era o lugar que foi dado ao povo de Deus no Egito para que eles tivessem, ali era a cidadezinha deles. Eles eram escravos, mas eles ficavam concentrados neste lugarzinho aí, próximo ao rio Nilo, né? Então depois, na sequência, 1, 2, até o 18 lá no mapinha,
nós temos uma projeção, uma possível rota do Egito até Canaã. Então era um caminho bem longo, que passa pelo meio do Mar Vermelho. Nós sabemos que existiu esse obstáculo no meio do caminho e Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho e o povo dele passou pelo Mar Vermelho para o outro lado, para que pudessem alcançar a terra de Canaã, né? Quando nós falamos de Josué, a Bíblia diz que Josué, ele sentiu medo. E quando a Bíblia diz isso, ela fala sobre a nossa humanidade, né? Nós, seres humanos, sentimos sim medo diante de grandes desafios ou quando nós somos levados a cuidar de negócios muito importantes. É natural nós sentirmos medo, mas a própria palavra diz que Deus falou com Josué. Eu vou ler no final dessa lição o que ele falou para Josué, lá na sua palavra, para que Josué fosse liberto deste medo e também para que hoje nós tivéssemos esse exemplo de alguém muito obediente, muito especial, mas que sentiu medo. Então, crianças, pode ser que o plano de Deus para a vida de vocês seja um desafio tão grande que em algum momento vocês sintam medo. Eu sinto medo às vezes, né? Eu sinto medo porque eu ainda sou jovem, os desafios que eu enfrento também são desafios grandes. Mas mesmo quando nós sentimos medo, nós devemos pedir a Deus coragem para continuar no cumprimento do seu plano. Porque se nós deixarmos de cumprir o plano pelo medo, nós nos sentiremos muito fracassados. Porque o medo é natural. Só sente medo quem está diante de um desafio muito grande. Então, nós precisamos, quando sentimos medo, orar e pedir: Senhor, me faça alguém corajoso. Me ajuda, Senhor, a ser corajoso. E foi isso que aconteceu com Josué. Ele teve medo, mas ele continuou com medo mesmo e prosseguiu no seu caminho. Nós vemos nessa história que houve então um caminho para a chegada a Canaã. E isso aponta também para o caminho que é necessário trilharmos para chegarmos à nossa terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é o céu. E este caminho é Jesus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E esse versículo nos faz lembrar que esse caminho que nós devemos seguir é um caminho reto, é um caminho estreito, é um caminho que não é tão confortável, mas é um caminho que vale a pena. Vale a pena seguirmos por este caminho. E este caminho é um meio que nós podemos usar para impactar a nossa cultura para Cristo. A cultura do mundo está totalmente longe de Deus. Olhamos para o que é cultural e vemos que a cultura não exalta o que é belo, o que é louvável, o que é puro. Não exalta aquilo que Deus valoriza na sua cultura. Mas quando nós seguimos por este caminho, nós estamos contribuindo para a implantação da cultura de Deus também nessa terra. Então, nós precisamos sempre crer que Deus é aquele que está conosco, mesmo nos momentos que nós nos vemos sozinhos ou com medo. Josué deve ter sentido muito, a perda de Moisés, mas ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir e que valia a pena ele se esforçar para ser corajoso e continuar conduzindo o povo. Para nós pensarmos um pouquinho hoje, qual é a provisão de Deus a Josué para que ele pudesse liderar os israelitas à terra prometida? Então, se nós pensarmos, eu errei aí a provisão, na hora de digitar. Qual foi a provisão de Deus a Josué? O que Deus fez com Josué para que Josué pudesse cumprir, este incrível plano que Deus tinha para ele, para que ele pudesse ser a providência, de Deus para o povo, para levar o povo em direção à terra prometida.
eu vou ler então os versículos que estão lá no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Eu vou ler a partir do 5, tá? Que diz assim: Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então, em Josué capítulo 1, né, fala que depois que Moisés morreu, Josué foi chamado, né? Foi chamado para guiar o povo. E diante do seu medo, o Senhor trouxe uma palavra, que é essa que eu li, do versículo 5 ao 9, a Josué. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Então, antes de terminar, eu gostaria de fixar duas coisas no nosso coração neste dia. A primeira é sobre a importância da formação de Moisés para que ele pudesse cumprir esse grande plano. Eu tenho fé, né? A nossa visão como escola cristã é prepará-los para serem líderes no futuro. E essa liderança exige estudo, pessoal, né? Exige que vocês sejam estudantes engajados, que estudam, que buscam, que pesquisam, que não se conformam com respostas rasas, mas que vão na profundidade, que aprendem de fato as coisas deste mundo, porque para liderar nós precisamos compreender sobre as leis, sobre os sistemas, para que nós possamos fazer um filtro com a palavra de Deus e liderar de uma maneira piedosa, diz a Bíblia. Os líderes de Deus são os líderes piedosos. Então, não deixaremos de estudar, seremos os melhores estudantes, pessoas que amam os estudos. E a segunda coisa é sobre o medo, né? Diante do medo, nós precisamos reagir, né? É natural sentirmos medo diante dos desafios, né? Nós vemos agora, no período de pandemia, as pessoas estão com medo. O medo tem assolado as pessoas. E o medo é um sentimento comum, né, do ser humano. Mas nós precisamos enfrentá-lo, né? Enfrentar o medo, principalmente buscando em Deus a coragem. Então, na nossa oração de hoje, eu oro para que vocês sejam iluminados, né? Encorajados a prosseguirem firmes nos estudos e também para que o Senhor encha vocês de coragem, para que vocês sejam crianças corajosas, para poder cumprir os planos maravilhosos que Ele tem para a vida de vocês. Fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe.